continuação sobre a nossa disciplina de gênero e sexualidade. Hoje, nós abordaremos uma questão muito cara a todos os educadores, sobretudo aos futuros profissionais da educação. Aqui o convite é especialmente para os alunos de licenciaturas. Nós precisamos pensar, discutir sobre as questões de gênero e sexualidade também na escola. A proposta, então, da aula de hoje é, além de discutirmos a teoria freudiana da psicossexualidade humana, pelo menos um apanhado geral para que conheçamos os conceitos de base dessa teoria, para que discutamos também como, de que maneira poderíamos tratar de questões relacionadas ao gênero, à sexualidade, à orientação sexual no ambiente escolar. É claro que essa discussão precisa ser pensada levando-se em consideração o nível de ensino, cada uma das modalidades de ensino específicas, mas a proposta é de que possamos pensar, pelo menos de maneira geral, em algumas possibilidades de abordagem dessa temática também na escola. Então, gênero e sexualidade na escola. De que maneira os educadores, os professores, a comunidade escolar pode abordar essas questões, sobretudo com o corpo discente, sobretudo com os nossos alunos, com os nossos estudantes. Inicialmente, eu gostaria de retomar com vocês as discussões relacionadas a determinados padrões sociais de gênero que são construídos socialmente. Lembrando que o conceito de gênero traz essa implicação social, perspectiva voltada para a condição do sexo biológico da pessoa, observada enquanto condutas comportamentais dentro do ambiente sociocultural em que cada indivíduo está inserido. Como costumamos enxergar ou até mesmo rotular homens, mulheres e, sobretudo, crianças, meninos e meninas, com relação ao gênero? Normalmente, os padrões que encontramos são: meninos são assertivos, racionais, ao passo que meninas são pouco objetivas, prolixas. Meninos confiantes, meninas hesitantes. O menino é desorganizado por natureza. Da menina espera-se organização. O menino tende a ser criado por meio de padrões relacionados à força, à independência, à competitividade. Enquanto das meninas espera-se emotividade, que seja carinhosa, delicada, dependente, colaborativa. Espera-se que os meninos sejam bons em ciências, em matemática ou outras disciplinas, áreas do conhecimento relacionadas ao raciocínio lógico matemático e aos esportes, ao passo que das meninas espera-se uma melhor desenvoltura na área de linguagem, de literatura, de desenho. Tudo bem se o menino não tem uma letra bonita, isso não é esperado das meninas. Percebam que todos esses são padrões socialmente construídos e que acabam, inclusive por meio de estudos científicos e de estatísticas construídas a partir dessas investigações, se refletindo de fato na prática. Essas expectativas tendem a criar uma espécie de profecia autorrealizável. E observem que toda essa tendência gendrada, ou seja, de atribuir determinados padrões de comportamento a partir do gênero da pessoa, não é uma novidade. Aqui eu trouxe para que quem ainda não teve contato com esse material possa conhecer alguns trechos de revistas das décadas de 40, 50, 60, de
reportagens escritas para mulheres nesse período. Vamos à primeira, Jornal das Moças de 1959. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada. Nada de incomodá-lo com serviços ou notícias domésticas. Ainda, Jornal das Moças do ano de 1957. Se o seu marido fuma, não discuta pelo simples fato de deixar cair cinza no tapete. Espalhe cinzeiros por toda a casa. Revista Querida de 1953. O noivado longo é um perigo, mas nunca sugira o matrimônio. Ele é quem decide, sempre. E aí a gente entende, né? O que que significa um perigo para um noivado longo, né? A possibilidade de perda da maior dádiva feminina esperada para esse contexto, que é a virgindade. Um noivado longo pode trazer o risco de práticas sexuais antes do casamento, o que tornaria essa moça mal falada diante da sociedade, por exemplo. Jornal das Moças de 1958. Sempre que o marido sair com os amigos e chegar a altas horas da noite, espere-o linda, perfumada e dócil. Dócil. Percebam, né? Esse tipo de adjetivo espera-se de um pet, talvez um bicho de estimação, que seja dócil. Jornal das Moças, 1957. É fundamental manter sempre uma aparência impecável diante do marido. Percebam, caso o marido traia, saia de casa ou quebre o pacto de fidelidade que por vezes é firmado durante o casamento, a culpa inevitavelmente é da mulher. A gente precisa levar em consideração a ideia construída de que o homem tem uma necessidade sexual e promíscua natural, ao passo que a mulher, não, a mulher não foi feita para sentir prazer, a mulher foi feita para procriar e, obviamente, para ser cuidadora da casa, do marido, dos filhos, enfim, são todas essas configurações, essas construções sociais que fizeram, que moldaram inúmeros comportamentos ao longo de um longo período histórico e ainda hoje continuam repercutindo em maior ou menor grau, a depender de que classe ou grupo social estamos falando, mas que ainda existe na nossa sociedade. E aqui, pessoal, para finalizar, também o Jornal das Moças, de 1955. A esposa deve vestir-se depois de casada com a mesma elegância de solteira, pois é preciso lembrar-se de que a caça já foi feita, mas é preciso mantê-la bem presa. Então, aqui ao lado dessas imagens, nós vemos algumas capas, né, do Jornal das Moças. Essa é uma revista que era direcionada exclusivamente para o público feminino, desse período histórico. Bom, tudo isso pode parecer hoje um tanto quanto absurdo, mas, se pararmos para pensar, será que nós estamos realmente tão distantes desse tipo de concepção, desse tipo de conduta social? Observem. Meninos, super-heróis. Meninas, princesas. Azul para meninos, rosa para meninas. Vocês ainda conseguem encontrar esse tipo de divisão hoje em dia? Vamos parar para pensar. Eu constantemente me deparo com esse tipo de situação, de maneira talvez um pouco menos engessada do que há algum tempo atrás, mas ainda muito presente na nossa cultura. E com relação, pessoal, aos brinquedos.
Alguém aqui, por exemplo, já procurou uma loja de brinquedos para comprar um presente para uma criança e, ao entrar nessa loja, foi recebido por um vendedor simpático, solícito, que te perguntou se o brinquedo, se o presente é para menina ou para menino? Se for para menino, esse vendedor é orientado a nos levar para um determinado setor da loja. Se for para menina, para outro. Eu costumo sempre responder que eu fui comprar um brinquedo para uma criança, né? Essa conduta precisa ser alterada a partir das pequenas coisas. Se observarmos o tipo de brinquedo que costuma ser dirigido a cada um desses públicos, nós veremos que os brinquedos direcionados para as meninas são aqueles restritos ao âmbito privado, doméstico, como bonecas, panelas, vassouras, rodos e outros utensílios domésticos. Já para os meninos, a ideia reforça a atividade, o mundo externo, carros, armas, bonecos fortes, robustos, ou outros objetos envolvendo construção, tecnologia, tudo aquilo que é construído na infância necessariamente irá reverberar na vida adulta, com maior ou menor intensidade. Mas condutas, comportamentos estão sendo forjados nessa fase do desenvolvimento humano. Então, é imprescindível que consigamos pensar criticamente sobre esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento. Eu acredito que alguns de vocês já devam ter ouvido falar sobre ideologia de gênero. Algumas vertentes políticas, por exemplo, chegaram a mencionar em redes sociais e em outros meios de comunicação que professores da educação infantil realizam práticas de ideologia de gênero na escola. E o que seria ideologia de gênero? Alguns grupos chegaram a mencionar que professores de educação infantil orientam as crianças a entenderem que não existem meninos e meninas, a criança não tem gênero. Alguns até chegaram a mostrar, segundo esses grupos, tabelas com inúmeras possibilidades de orientação de gênero para que a criança escolhesse em algum momento aquele com o qual ela mais se identifica. Bom, pessoal, eu particularmente nunca presenciei uma cena sequer parecida com essa na educação infantil. Nem como professora, da educação infantil, muito menos como professora de formação continuada de outros professores. Enfim, eu acredito que quem está no chão da sala de aula entende que na educação infantil existem coisas muito sérias a serem tratadas. Caso alguém tenha vivenciado esse tipo de experiência, é importante que denuncie. Não faz parte de nenhuma orientação do professor da educação infantil induzir esse tipo de comportamento em uma criança. Aliás, o professor não é indutor de comportamentos. O professor precisa o tempo todo saber lidar e acolher todo tipo de manifestação de diferença e de diversidade em sala de aula. E precisa também conhecer aspectos relacionados à orientação sexual, ao desenvolvimento humano desde a infância. Em função disso, é que eu trouxe aqui uma explicação, pelo menos superficial, dessa teoria da psicossexualidade humana, para que a gente entenda um pouco melhor. Mas, por outro lado, o que é que eu, pelo menos, costumo encontrar aonde quer que eu vá? Mais uma vez, esse tipo de comportamento. O que é ideologia? Ideologia, ideias, crenças, conjuntos de ideias e de crenças. Ideologia de gênero, crenças relacionadas ao gênero, a conduta
de gênero, a percepção social de masculino e feminino das pessoas. Bom, a única ideologia de gênero com a qual eu me confronto constantemente é de que meninas precisam brincar com bonecas e casinhas e adjacências, e meninos de carrinho, de bola. Escuto muito que menino não pode chorar, escuto demais vira homem, escuto também senta igual mocinha, isso não é comportamento de mocinha, as princesas se comportam assim. Pessoal, vamos pensar aqui comigo. Se isso não é uma construção ideológica, o que mais seria? Uma construção ideológica. Bom, portanto, diante disso, eu trago aqui para vocês um vídeo do Drauzio Varela falando exatamente dessas questões relacionadas à ideologia de gênero. Acompanhem aqui comigo. Ok, tive um probleminha aqui para reproduzir essa mídia. Eu apresento o link. Deixa eu ver se eu consigo, pelo link aqui, abrir para vocês. Ok, acho que dá para seguirmos pelo link. Olá, meus amigos do YouTube. Hoje eu vou falar de um assunto que está na moda, que é a ideologia de gênero. Parece que de uns tempos para cá, no Brasil, a gente só anda para trás. Nós estamos voltando a fazer discussões que eu lembro que surgiram aqui nos anos 50, 60 Bom, do século pessoal, passado. eu estou sem O que é essa som. ideologia de gênero? Isso não está em aqui livro no de vídeo. psicologia. Não Eu sei nunca se li nenhum vocês artigo estão científico em que esse termo conseguindo tenha sido mencionado. Eu acessar. imagino que as pessoas Só que um momento, pessoal. Olá, meus amigos do YouTube. Hoje eu vou falar de um assunto que está na moda, que é a ideologia de gênero. Parece que de uns tempos para cá, no Brasil, a gente só anda para trás. Nós estamos voltando a fazer discussões que eu lembro que surgiram aqui nos anos 50, 60 do século passado. O que é essa ideologia de gênero? Isso não está em livro de psicologia. Eu nunca li nenhum artigo científico em que esse termo tenha sido mencionado. Eu imagino que as pessoas que discutem essa tal ideologia supõem que se você começa a falar que existem comportamentos homossexuais, as crianças vão virar todas homossexuais. Quer dizer que a minha condição de homem heterossexual, talvez eu deva ao fato de, quando eu era estudante, não existir esse tipo de discussão. Talvez se eu tivesse menino, escutado essas coisas, eu hoje poderia estar casado com um homem, não? Ideologia de gênero não existe do ponto de vista científico. Discutir sexualidade, você precisa ter um pouquinho mais de formação. Primeiro, entender que ela tem um lado biológico fortíssimo. E o que eu vou falar aqui é só a discussão, só vou falar sobre os aspectos biológicos da sexualidade. Não vou falar uma palavra sobre comportamento, nem uma palavra sobre influências do meio social. Vamos ficar só no termo biológico. Primeiro, todos nós somos concebidos e somos assexuados durante as 5 primeiras semanas da gravidez. O que quer dizer o seguinte, até a 6ª semana nós podemos virar homem, um feto do sexo masculino ou um feto do sexo feminino. A partir da 6ª semana é que começam a se desenvolver as gônadas. E essas gônadas vão se desenvolver para testículo, de forma a criar os testículos ou os ovários. Se forem testículos, haverá produção predominante de testosterona. Se forem ovários, a produção predominante será de estrogênios e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos.
Eu usei a palavra predominante por quê? Porque o feto do sexo masculino produz muito mais testosterona, mas produz estrogênios e progesterona também. Nós, adultos, o homem produz testosterona, mas também produz hormônios femininos. E as mulheres vão produzir também um pouquinho de testosterona. Então já tem que haver um equilíbrio aí. E esse equilíbrio é muito delicado, porque envolve não só o hormônio, como envolve as células, porque esses hormônios vão agir no corpo todo, inclusive no sistema nervoso central. O menino cresce com a influência dos hormônios no cérebro, e a menina também, no cérebro que está em formação. Essa complexidade, esse equilíbrio, é um equilíbrio que é mantido de uma forma que não é padronizada. Cada um vai ter esse equilíbrio mantido com quantidades diferentes, concentrações diferentes dos hormônios. Esse é um lado da questão. Então, se a gente discute a questão hormonal, vê que não é tão simples assim. O menino tem testosterona, a menina tem estrogênio e progesterona. Não é bem assim. Se nós vamos pensar, não, então vamos usar outro critério para definir a sexualidade. Menina é XX, menino é XY. Os cromossomos na menina são XX, no homem XY. Ótimo. O que quer dizer mais ou menos como o menino usa azul, menina cor-de-rosa. Se fosse tão simples, tudo bem. Todos nós homens temos em determinados tecidos cromossomas XX de mulher. Por quê? Porque nem sempre a divisão dos cromossomos acontece de maneira tão clara assim. Todas as mulheres também têm cromossomos XY, pela mesma razão. Talvez você, minha amiga, não saiba, mas um feto masculino no útero de uma mulher libera células tronco, aquelas células totipotentes que se multiplicam, que atravessam a placenta. Então, as mulheres que têm filhos homens têm células XY até no cérebro. Tem um célebre caso descrito na ciência que uma senhora de 90 anos tinha células XY no cérebro. E ela tinha tido, acho que, 1 ou 2 filhos do sexo masculino. Então, não dá para dizer que é assim. Tendo XX é mulher, tendo XY é homem. Então vamos pensar nos genes, né? Os genes, né? Os genes que você traz, esses genes vão te dizer se você é homem ou mulher. Existem dezenas desses genes ligados à sexualidade no futuro. Dezenas desses genes. E eles não funcionam cada um de um jeito, eles funcionam com uma interação. A gente costuma dizer que há uma constelação de genes que agem orquestradamente para definir a sexualidade. Então, olha a complexidade que é isso. Como é que você pode, a partir daí, dizer, não, é o professor que fala de gênero, é ele que vai influenciar a criança? Idiotice, não é? Isso é cretinice, é repetir uma bobagem que não tem qualquer sentido. A sexualidade se impõe. Você, em algum momento, você que é heterossexual, em algum momento, você falou, não, agora eu preciso decidir. Eu vou ver se eu vou me transformar em heterossexual, ou vou me transformar em homossexual, vou tomar essa decisão. Aí eu sou heterossexual, mas como eu sou sem vergonha, vou virar homossexual. Você acha que é isso? A sexualidade se impõe, a homossexualidade se impõe da mesma forma que a heterossexualidade, não há diferença nenhuma. Quem é heterossexual é, quem é homossexual é, e acabou. É dessa forma que as coisas acontecem. Aí o que fazem alguns políticos? Eles pensam assim, bom, como é que a sociedade, a população não conhece, não tem esses dados, não tem informação científica para entender essa explicação que eu acabei de dar. Então, o que eu vou fazer? Vou dizer assim, eu sou defensor da família brasileira, eu não quero que falem da homossexualidade, porque o seu filho poderá virar homossexual. Isso é uma gente mal intencionada. Eles são malandros, eles querem fazer de um jeito que pareça que dessa forma eles estão defendendo a família brasileira. Só que eles esquecem o seguinte, que dessa forma eles estão alimentando o preconceito contra os homossexuais. E o que quer dizer esse preconceito? Quer dizer que essas pessoas vão sofrer. Vão sofrer do ponto de vista social, vão ser achincalhados desde a escola primária.
E essa tentativa de mostrar que os gêneros são diferentes, que as pessoas têm sexualidades, detalhes da sexualidade que são particulares a ela e que merecem o respeito de qualquer forma, isso fica esquecido. Quer dizer, isso é uma brutalidade que se faz com os homossexuais e com as meninas que são homossexuais. A sexualidade, nós temos pessoas que são heterossexuais 100% das vezes, pessoas que são homossexuais 100% das vezes, e nós temos nesse intervalo, temos uma gradação de comportamentos. O comportamento a gente pode controlar, o desejo não. Você é louco de vontade de comer um chocolate, você pode dizer não vou comer, mas você não deixa de ter o desejo. Para um homem ou para uma mulher heterossexuais, pode ter o desejo pela vizinha ou pelo vizinho, e você controla o seu comportamento, mas você não é impedido de se relacionar com outra pessoa do sexo oposto. O que se cobra dos homossexuais é que eles deixem de ter desejo pela pessoa do mesmo sexo, coisa que eles não conseguem, é impossível. E o que a sociedade, no fim, exige deles é que eles não se relacionem com outra pessoa do mesmo sexo jamais. Não dá certo isso. A homossexualidade existe desde que existe a espécie humana. Muita gente diz, não, mas é uma coisa antinatural. Ignorância. A homossexualidade é descrita em todos os mamíferos. Em todos os mamíferos. É muito natural. Outro ponto aí, falando em pós-modernidade, Pondé. Bom, muito bem. Eu acredito que essa reflexão trazida, né, pelo Drauzio Varela ajuda a reforçar todas as questões relacionadas a gênero e sexualidade que temos tratado, que temos refletido até então. Bom, conforme dito anteriormente, a ideia agora é de que possamos entender um pouco melhor a questão da sexualidade infantil. Um dos teóricos, dos estudiosos que mais desenvolveram essa questão relacionada ao desenvolvimento da sexualidade humana foi Sigmund Freud, muitíssimo criticado durante o início do trabalho. Imaginem, Freud desenvolve a sua teoria da psicossexualidade humana no início do século XX. A publicação do seu primeiro tratado, da sua primeira exposição sobre essa teoria da psicossexualidade é de 1902. Então, a gente há de convir a quantidade de resistência que Freud enfrentou. Ainda hoje, falar de sexualidade infantil é um grande tabu na nossa sociedade. O que dizer, então, desse período de quando ele começa a desenvolver os seus estudos? E ainda assim, é o teórico que apresenta de maneira mais consistente, cujos estudos apontam com maior recorrência enquanto referência, tratando-se da sexualidade humana, do desenvolvimento da sexualidade humana desde o nascimento. Então, é importante observar que a criança, após ser considerada realmente como um ser que merecia ser cuidado e zelado pelos adultos, logo após passagem do período de indiferenciação entre as fases de desenvolvimento humano, né, após o período em que crianças eram vistas como pequenos humanos ou adultos em miniatura, começa-se um novo sentimento pela infância, muito marcado pela pureza, pela ingenuidade. E, acompanhando esses adjetivos, temos também uma tendência a pensar na criança enquanto um ser humano assexuado, ou seja, sem nenhum tipo de manifestação de sexualidade.
É exatamente nesse contexto que Freud apresenta, então, as fases de desenvolvimento da organização sexual infantil, ou a teoria da psicossexualidade humana, mostrando que, desde o nascimento, os seres humanos são dotados de sexualidade. É importantíssimo que entendamos que quando Freud menciona a questão da sexualidade na infância, ele não está fazendo menção à sexualidade, ao comportamento sexual de um adulto. Talvez esse seja o ponto que cause mais confusão na teoria freudiana. Pensar que Freud atribui a crianças comportamentos sexuais, orientações e desejos sexuais tal qual ele é entendido e sentido por adultos. Não é esse o caso. Eu trouxe um pequeno vídeo que nos ajuda a entender melhor na tentativa de diminuir essas confusões trazidas ainda hoje com relação à teoria freudiana. Nesse caso, esse pequeno vídeo da plataforma Didáticas apresentará as fases da psicossexualidade e abordará também o complexo de Édipo, um comportamento que, segundo Freud, estaria presente em uma dessas fases. Eu vou colocar aqui o meu vídeo. Vou pausar aqui a câmera para não prejudicar a passagem aqui do vídeo, para que vocês possam acompanhar melhor. Vamos lá. Freud, em sua obra, descreve as fases psicossexuais pelas quais o indivíduo passa ao longo do seu desenvolvimento físico e mental. Ele foi duramente criticado quando divulgou sua teoria, por afirmar que as crianças tinham sexualidade. Mas o diabo não é tão feio como o pintam. O que Freud afirma é que, na medida em que a criança amadurece, ela vai desejando coisas diferentes e também vai encontrando formas diferentes de gratificar esses desejos. Há um misto de necessidades fisiológicas, descobertas e fantasias na psique infantil e não a sexualidade que existe no adulto. Vejamos. Na fase oral, que vai do nascimento até aproximadamente o 2º ano de vida, a zona erógena do bebê é a boca. Por que zona erógena? Porque é a área na qual se concentram as necessidades do bebê e suas gratificações. Simples assim, não tem nada a ver com a sexualidade do adulto. As necessidades básicas do bebê são a sede e a fome. Então, ao receber alimento, essas tensões são aliviadas. Adicionalmente, ao receber o alimento, o bebê também será confortado, aninhado e acalentado pelo adulto que o alimenta. Logo, o bebê associa o ato de alimentação à redução da tensão alimentar e à sensação de prazer gerada pelo contato afetuoso do adulto. A boca será a primeira parte do corpo que o bebê aprenderá a controlar, e é para ela que ele dirigirá toda a sua libido. Lembra que no primeiro vídeo sobre a teoria de Freud, nós vimos que a libido é a energia que alimenta a pulsão da vida? Pois bem, na fase oral, quase toda essa energia libidinal é direcionada para a boca. Então, tudo que o bebê faz com a boca, comer, morder, beber, sugar, gera prazer, satisfação. Por isso, ainda que o bebê esteja bem alimentado, ele desejará sugar objetos, por causa da pulsão. A fome, que é uma necessidade orgânica, já foi satisfeita, mas a pulsão, que é uma necessidade orgânica e psíquica, nunca é saciada. Nessa fase da vida, as pulsões se manifestam nas atividades que geram gratificação oral. Entre os 2 e os 4 anos, a criança passa pela fase anal.
É nessa fase que ela aprende a controlar os esfíncteres e a bexiga. A expulsão das fezes pelo ânus gera prazer, mas a criança também pode sentir prazer em reter as fezes, o que cria uma espécie de conflito. Por um lado, eliminar as fezes é prazeroso. Por outro lado, existe a necessidade social de controlar essa eliminação até chegar ao local adequado. Esse é um dos primeiros conflitos entre o indivíduo e as exigências da vida social que a criança experimenta. Ela quer sentir o prazer da evacuação, mas ela não pode fazer isso a qualquer hora nem em qualquer lugar. Ao mesmo tempo, a criança percebe que quanto mais controle fisiológico ela adquire, mais ela é elogiada pelos adultos. Então, se por um lado é prazeroso evacuar, também é prazeroso reter. Nessa fase, a criança pode controlar a evacuação como forma de obter elogios, mas também pode não controlar de propósito e evacuar onde não deve como forma de chamar a atenção. Também pode ser confuso para a criança perceber que os adultos a elogiam por controlar a evacuação, mas ao mesmo tempo consideram que ir ao banheiro é algo sujo e que deve ser feito de forma discreta. A criança se pergunta como ela pode ser elogiada por eliminar as fezes na hora e no local certos e, ao mesmo tempo, ver que suas fezes são indesejadas. Por volta dos 4 anos, tem início a fase fálica. Mas por que Freud chamou essa fase de fálica? Porque é nessa fase que a criança se dá conta de que tem um pênis ou de que lhe falta um. Os genitais passam a concentrar todas as tensões e atenções da criança. Os meninos começam a ter ereções, e isso leva a um maior interesse pela região genital. E ao se darem conta de que as fêmeas não têm pênis, os meninos experimentam a chamada ansiedade de castração, que é o medo de perder o pênis. Na fase fálica, as crianças começam a sentir ciúmes da atenção que seus pais dão um ao outro em vez de dar a eles. O menino começa a enxergar o pai como um rival pelo afeto da mãe, o que leva ao chamado complexo de Édipo. Segundo a peça de Sófocles, um antigo dramaturgo grego, o personagem Édipo mata seu pai, desconhecendo a sua identidade, e mais tarde casa-se com a mãe. Ao descobrir a identidade da pessoa que matou e da mulher com quem casou, Édipo arranca os próprios olhos. Veja só. Lust for the mother, hatred of the father. As an infant, incredible, impossible feelings to uncover in oneself, especially in 1896. But Freud looked at these memories like a scientist looking at research, without moral judgment, and he made a breathtaking leap. What if all children, universally, experienced passionate feelings of love and hate toward their parents? What if those feelings were built into the very process of human development? The Oedipus complex is the name Freud eventually bestowed on this hot bundle of infantile passion. The name is taken from the play by Sophocles, Oedipus Rex, in which Oedipus, king of Thebes, unknowingly kills his father and marries his mother. His destiny moves us because it might have been ours. It is the fate of all of us. Perhaps to direct our first sexual impulse towards our mother, and our first hatred and murderous wish against our father. Our dreams convince us that that is so. Sigmund Freud. Freud's ideas, not surprisingly, were greeted with derision. To really face the fact that a child had sexual feelings and could have them for a parent, that was so radical in his time. Well, there was, of course, a lot of jealousy and resentment against his theories. If you tell people that your son wants to marry his mother, this is resented by many fathers. Para Freud, no complexo de Édipo, que emerge na fase fálica, o menino fantasia matar o pai e casar-se com a mãe. Ao mesmo tempo, ele acredita que seu pai também o vê como rival e que, por isso, ele poderá ser castrado pelo pai e ficar inofensivo. Freud chamou esse sentimento de ansiedade de castração. Para tornar tudo mais complicado, o menino ainda quer a atenção e o amor do pai, então enxerga a mãe como uma rival. Segundo Freud, o amor e o temor por ambos os pais, a ansiedade de castração
e o desejo pela mãe são conflitos que nunca poderão ser resolvidos por completo. Então, são recalcados. Ou seja, ainda na infância, todo esse complexo é descartado para o inconsciente, evitando que ele apareça e que a criança pense ou reflita a respeito dele. Reprimir o complexo de Édipo é uma das primeiras tarefas do superego, a estrutura psíquica que já estudamos nos vídeos anteriores. A menina passa por um conflito semelhante. Ela ama e deseja a mãe, mas como ela acredita que perdeu o pênis por culpa da mãe, desenvolve-se a inveja do pênis, e seu objeto de desejo e amor passa a ser o pai. Ela fantasia que se tiver um filho com o próprio pai, isso de certa forma compensará seu órgão castrado. Como a menina acredita que já foi castrada, ela não tem mais nada a perder. Logo, não tem a ansiedade de castração que o menino tem e que o ajuda a inibir o complexo de Édipo. Por não ter ansiedade de castração, a repressão dos seus sentimentos pelo pai é menos total nas meninas, o que faz com que elas passem mais tempo na situação edipiana. De qualquer forma, após os 5 anos, o apego aos pais costuma ser resolvido. Então, a maior parte das crianças se volta para os relacionamentos com seus amigos, para as atividades escolares e as brincadeiras. Entre os 5 anos e o início da puberdade, que costuma vir lá pelos 12 anos, a criança está no período de latência, ou seja, um período no qual os desejos sexuais não resolvidos na fase anterior são reprimidos pelo superego. De acordo com Freud, durante a latência, a sexualidade não avança. De fato, ele afirma que os anseios sexuais perdem o vigor e são temporariamente abandonados. Também é durante a latência que o ego desenvolve a moralidade e as atitudes de vergonha e repulsa. Com o início da puberdade, começa a fase genital, quando a libido retorna aos órgãos genitais. Nesse período, os indivíduos já estão cientes de suas diferenças sexuais e buscam formas de satisfazer suas necessidades eróticas. É na fase genital que o desejo sexual torna-se adulto. Sentimentos edipianos que não tenham sido resolvidos na fase fálica podem retornar na fase genital e assombrar a vida psíquica de alguns adolescentes, sendo responsáveis por parte das turbulências vividas nessa etapa da vida. Na visão de Freud, todos os indivíduos que conseguirem progredir pelas diferentes fases de desenvolvimento, resolvendo os diferentes conflitos de forma satisfatória, se tornarão adultos psicologicamente saudáveis. A fixação é o que ocorre quando uma pessoa não consegue avançar normalmente de uma fase para outra, permanecendo muito envolvida com formas de gratificação mais simples ou infantis. Pessoas que fumam demais, comem demais ou mascam muito chiclete podem ter fixação parcial na fase oral, ou seja, sua maturação psicológica pode não ter sido completa. O mesmo pode ser dito das pessoas viciadas em fofoca. Já as pessoas obcecadas por ordem, parcimônia e obstinação podem ter sofrido experiências difíceis durante a fase anal, resultando em uma fixação por limpeza e organização. Isso não quer dizer que o adulto não pode gostar de ordem nem mascar chiclete. O problema está nos comportamentos exagerados. Por falar nisso, no próximo vídeo, vamos conhecer a diferenciação que a psicanálise faz entre neurose e psicose. Eu vejo você! Muito bem, nós vimos aqui então, neste vídeo, as fases propostas por Freud, a fase oral com intensidade, então, libidinal na região da boca, que duraria desde o nascimento até aproximadamente um ano e meio, a fase anal na sequência, a fase fálica, a latência e a fase genital. Infelizmente, em função do nosso tempo, nós não teremos condições de nos aprofundar em cada uma dessas fases. Então, recomendo a quem sentir interesse, tiver condições, que se apropriem
procurem mais informações sobre essas teorias que trazem realmente esclarecimentos muito importantes para a compreensão de uma série de atitudes, desde a infância, chegando até mesmo à fase adulta. Eu vou deixar para vocês no Moodle, na plataforma, alguns materiais disponíveis juntamente ao link desse vídeo. E aproveito para sugerir também um documentário interessantíssimo sobre Freud, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra desse neurologista, né, o pai da psicanálise, que é o filme Freud, Além da Alma. Bom, para que a gente possa se descontrair um pouco e aproveitando a ideia de se aprofundar no complexo de Édipo, eu apresento aqui para vocês um dos capítulos da segunda temporada da série Adorável Psicose, que trata exatamente do complexo de Édipo, de uma forma muito bem humorada, vai trazer à tona esses conceitos freudianos, mas sem perder o tom de comédia, sem perder a ludicidade. Eu vou mais uma vez desativar o meu microfone para que não haja intervenção externa de som. Muito bem, pessoal. Esse vídeo, então, dessa série foi só para poder descontrair, fixar um pouco mais essa questão do complexo de Édipo, que acompanha a teoria da psicossexualidade humana. E para a gente caminhar aqui para o encerramento desse vídeo, eu vou passar um vídeo com o psicanalista Christian Dunker, que falará um pouco sobre a questão da sexualidade na infância. Para compor este terceiro módulo, então, da nossa disciplina, nós veremos também, na sequência, algumas sugestões de vídeo para pensarmos sobre a questão de sexo, sexualidade, gênero, como trabalhar com esses conceitos na escola. Então, essa é uma discussão importantíssima e para abordar juntamente com as referências bibliográficas sugeridas, eu vou deixar para vocês o link do vídeo com uma entrevista com a Guacira Lopes Louro, é uma das autoras de referência da nossa disciplina. Nesse vídeo, ela aborda exatamente a questão de gênero e sexualidade na escola, seguido de um debate sobre a BNCC, sendo discutidas as questões da sexualidade, da identidade de gênero nas escolas atualmente. Como que esses conceitos, as reflexões, as abordagens a respeito dessa área foram removidas das discussões curriculares
da BNCC. Bom, voltaremos então agora para o vídeo do Christian Dunker e após a finalização do vídeo, eu encerro com vocês essa gravação de aula, disponibilizando os 2 links, então, do debate, da entrevista da Guacira Lopes Louro, para que a gente conclua esse módulo da disciplina. Eu vou fechar aqui novamente meu microfone para que não haja interferência durante a gravação do vídeo. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta muito importante que já devia ter sido abordada, uma pergunta histórica, né, que atravessa as relações da psicanálise com a cultura, feita pelo Giovanni Martins. Professor, por favor, faça um vídeo falando sobre como lidar com a sexualidade na infância. Então vamos começar marcando o curioso movimento histórico que cercou essa questão. Por volta de 1905, Freud, num trabalho chamado 3 Ensaios para uma Teoria da Sexualidade, argumentou, apoiando-se na literatura da época, pela existência da sexualidade na criança. Isso foi um ponto de discórdia, de oposição, mas que, em geral, estava ligado a um mau entendimento do que a psicanálise entende, compreende como sexualidade. Sexualidade não tem que ver necessariamente com coito e com genitalidade. Sexualidade tem que ver com economia de prazer e de satisfação. Então o Freud olhou para os cuidados que a gente tem com a criança, os cuidados de limpeza, os cuidados de acalanto, os cuidados de cantar música, de brincar, os cuidados que envolvem assim trocar de roupa, os cuidados que envolvem todo um conjunto de contatos corporais muito importantes. A gente pode mencionar aqui as observações do René Spitz, né, na década de 40, no sul dos Estados Unidos, que foi observar um berçário para crianças que tinham perdido os pais. E nesse berçário, as crianças estavam então ali bem cuidadas, alimentadas por enfermeiras, mas havia simplesmente uma rotina. As crianças eram trocadas, alimentadas, mas não tinham brincar, não tinham tocar, não tinham falar, não tinha todo esse conjunto de interações que envolve a construção do prazer e da sexualidade em cada um de nós. O que acontecia com essas crianças? Elas morriam. Chamava-se marasmo ou hospitalismo. Vocês verem a gravidade, né, da gente assim cortar, interromper, reduzir relações de prazer e de satisfação com a criança. Isso significa que a criança vai então aprendendo, né, construindo a sua sexualidade a partir dos encontros que ela tem com os outros. Vejam só como isso então é diferente do que a gente chamaria assim de um instinto. O instinto ele aparece de uma hora para outra, está ligado assim ao vamos dizer assim, a um certo ciclo temporal, pode ser diário, pode ser sazonal, como o caso da reprodução, né, nos animais. Ele tem o cio e depois desaparece. O instinto ele tem um conjunto de comportamentos pré-determinados. Faça assim, depois as danças rituais de acasalamento entre os animais. O que o Freud observa? A gente não tem algo análogo no ser humano. A sexualidade humana, ela se caracteriza por uma extrema plasticidade, né, por uma grande variedade. E ele vai atribuir essa variedade ao fato de que a gente vem com uma disposição genética, a gente vem com esquemas etológicos, a gente vem com esquemas cognitivos, mas é como se a gente tivesse nascido meio incompleto. Fenômeno que os etólogos chamam de neotenia. E o resto da nossa formação acontece fora do útero. Então, no contato e na vinculação da criança com o seu outro social, com as outras figuras significativas. Posto isso, é muito curioso como a partir da década de 60 a psicanálise foi mobilizada, né,
foi usada como um motivo teórico para justificar, por exemplo, a entrada da educação sexual nas escolas. Por quê? Porque se percebeu que a restrição do tema, a exclusão do assunto, a inibição daquelas práticas que pareciam com coisas sexuais fazia muito mal para a vida adulta das pessoas. Ou seja, a forma como você lida com a sexualidade na criança vai determinar, né, como é que funciona a sexualidade no adulto. E ali nos anos 60, havia uma grande preocupação com o quê? Com excesso de limitação, de censura, pessoas que viviam sua sexualidade de uma maneira muito coartada, muito pré-definida. Por exemplo, a homossexualidade não pode, a trans também não pode, aquilo que não é o coito também não pode. Bom, a psicanálise, vejam só, né, parece o oposto hoje. Ela foi um dos motivos para defender essa variedade de formas expressivas da sexualidade no ser humano. Ou seja, a nossa sexualidade ela passa pela boca, né? A gente gosta de beijar. A nossa sexualidade passa pelo tato. A gente gosta de tocar e ser tocado. A nossa sexualidade pode envolver uma série de práticas que não tem nenhuma relação com reprodução. Isso é ideia do Freud, né? O prazer, ele tem seus caminhos. A reprodução pode ser, assim, um encontro dessas duas coisas. Então, essa ideia de transar, por exemplo, exclusivamente para ter filhos, ela foi confrontada pela psicanálise. Por quê? Porque uma educação sexual muito restritiva, ou como dizia o Freud no texto de 1908, chamado Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, onde ele dizia, se você trata as mulheres com a moral dupla, ou seja, os homens podem ter amantes, os homens podem frequentar os bordéis, mas elas são senhoras do lar, recatadas, que têm que ficar em casa e cuidar dos filhos, aonde isso vai dar? Em neurose. Ou seja, Freud introduziu essa ideia de que seria muito importante a gente cultivar uma atitude de liberdade no uso dos prazeres, de conquista no uso dos prazeres. E isso significa, então, acompanhar o processo da criança. Não estimular para um lado, para o outro, doutrinar. Isso tudo está completamente fora de consideração do ponto de vista da psicanálise. Mas então, tentando responder a pergunta como, tem um texto muito interessante sobre isso, chama Teorias Sexuais Infantis, que o Freud diz assim, a criança desenvolve a sua curiosidade em grande medida em associação com a sexualidade. Por quê? Porque ela percebe que os adultos não falam de tudo, que os adultos escondem, que os adultos mentem. Sobre o que eles mentem, basicamente? Sexo, dinheiro e morte. Ah, então é isso que vai fazer a criança dizer assim, tem algo, né, por trás que não está me sendo dito. É isso que vai fazer, por exemplo, a criança se indagar sobre que desejo que presidiu essa constelação, esse encontro entre meus pais, né? Por que um gostou do outro, o outro gostou do um? Como é que eu vim parar no mundo? Veja, como a questão da sexualidade não é só uma questão de prazer, é uma questão de entrada simbólica no mundo e de interpretação do nosso lugar existenciário. De onde eu vim? Ah, eu vim da onde? De um encontro sexual, gente. Tem outro jeito de vir? Bom, parece que é mais ou menos, mas em tese, não é só porque mecanicamente você produz um embrião, é porque há uma produção desejante deste filho, desta filha, que carrega os sonhos, que carrega a mitologia, que carrega os destinos e representa para todas as nossas culturas o futuro possível, um futuro melhor do que o passado, por exemplo. Isso tudo tem que ver com o quê? Com o fato que nossa sexualidade, ela passa pela fantasia, e a fantasia vai sendo criada nessa teorização que a criança faz, né? Qual o papel do pai? Por que a anatomia da menina é diferente da do menino? Como vai parar dentro da barriga da mãe? Algumas crianças dizem assim, é porque a mãe tem que comer alguma comida especial, e daí ela fica grávida, porque grávida é como assim, como alguém que é gordo. Outros vão dizer, não, nasce pelo ânus, por onde sai, e é tão grande. Tudo isso, gente, são questões que vão atravessando a formação e a descoberta, né, nessa investigação da criança.
Então, muito importante, não antecipar. Não dar aulas, né? Não funciona assim a reprodução. Porque não é só da reprodução que a criança está interessada. Ela está interessada em saber coisas que os próprios adultos vão ficar consternados, vão ficar assim, eu não sei, por que eu escolhi essa e não outra? Por que eu me casei com ela? Por que 2 ou 3 filhos? Ou um só? Ou nenhum? Bom, são questões para o desejo, né? São questões para o desejo que formam a fantasia de cada um. Então, acompanhar o tempo e os termos, né? Quais são as perguntas que aquela criança está se colocando? Ah, mas ela se prendeu no banheiro e estava mexendo no bilau do outro. Isso vai provocar um trauma? Não necessariamente. E isso vai depender da sua reação. Como que você vai interpretar isso? Você vai dizer assim, isso é errado, para, tira, porque senão eu vou cortar fora, isso está em demônio. Melhor não, é melhor perguntar, né? O que está acontecendo, qual é o momento da investigação da criança, que teorias ela faz, de tal maneira a acompanhá-la nesse processo, a introduzi-la, por exemplo, em questões como isso você pode fazer sozinho, isso você não pode fazer na frente dos outros. Por quê? Porque isso tem que ver com vergonha. Vamos desenvolver o afeto da vergonha. Não é errado sentir vergonha, a gente tem que sentir vergonha para produzir certas inibições e certos cuidados consigo. Também a culpa faz parte desse processo. Ah, mas uma educação baseada no sexo igual a culpa vai terminar mal, né? Por quê? Porque vai associar e vai introduzir naquele sujeito uma inibição da pergunta. Isso vai dar em quê? Inibição intelectual, não aprende, não gosta de ir para a escola, não quero saber, né? Esse é o dito do recalque, não quero saber. Sexualidade tem que ver com saber, sexualidade tem que ver com o desejo do outro. Nesse processo, então, primeira recomendação, respeitar o tempo. A criança ela vai dizer, você vai ver isso aparecendo, ela vai tematizar isso, trazer literatura, trazer literatura adequada para aquela idade. Ou seja, com aquela narrativa na qual ela está se pensando sexualmente, usar as palavras que ela traz para você, oferecer uma pequena extensão quando ela te pergunta, sim, uma resposta, tornar isso um assunto, né? Olha só que básico. Vamos, quando a criança levanta, quando a gente tem um evento relevante, é assim que a gente protege essa criança de eventos intrusivos. Dizer, olha, não pode adulto mexer com você, não pode violência, não pode isso. A gente vai introduzindo isso em conformidade com o processo da criança, porque se você fizer fora do tempo, pode ser traumático. Por exemplo, o caso de uma menina que está lá morando fora do país, e daí ela vai fazer um exame de óculos, e daí o oculista, tão premido por problemas na relação com o paciente, diz assim, eu vou chegar muito perto de você, mas eu não vou te tocar. E ela diz isso com uma forma tão assim suspeita, que a criança chega no Brasil e diz assim, mas ele poderia me tocar? Por que ele falou aquilo? O que eles estão querendo com aquele comentário? Né? Isso desenvolve uma fobia de ir a médicos. Você vai dizer, mas o médico estava certo, ele estava dizendo para aquela criança que ele ia chegar perto, para ela não se assustar, para ela não temer um assédio. Então, mas você faz tudo certo, fora do tempo da criança, e acontecem efeitos. Por isso é tão complicado, por isso é tão importante que a fala sobre a sexualidade, a ideia de dividir certas coisas, porque a criança não vai dividir tudo com você, adulto, e nem tem. Por quê? Porque sexualidade tem que ver com intimidade, sexualidade tem que ver com segredo, sexualidade tem que ver com um espaço onde o outro só entra se você deixar, né? Se você quer ali cobiçar e saber de tudo que está acontecendo, você vai ser um adulto intrusivo. Você vai ser um adulto que não vai respeitar o tempo, o espaço, o momento, a linguagem da criança. Então, o que você vai conseguir com isso? Não vamos falar em sexo, isso é um problema, isso só acontece na adolescência, não tem antes.
Daí você tem um assédio. O que essa criança vai pensar? Como ela vai viver isso? Ela não vai te contar, porque você não quer saber. Você expurgou a pauta. Ela vai interiorizar e dizer, não, se isso está acontecendo comigo, eu tenho que me virar, porque é assim que eu tenho que fazer com a sexualidade. Ninguém me deixa trocar ideias, ninguém me oferece narrativas, ninguém me dá suporte, então eu tenho que viver isso sozinho ou sozinha. E aí você tem não só um evento que não deve acontecer, como uma forma de abordá-lo desprevenida completamente, em que a gente pensa a sexualidade de forma disciplinar, isso pode, aquilo não pode, isso vai, aquilo não vai, e não lúdica. Né? Sexualidade é a brincadeira do adulto. A criança brinca, ela está aqui ficcionalizando, ela está fantasiando, e é assim que a nossa sexualidade está organizada. Né? Não é, inclusive, assim, um fato mecânico apenas. Se a sua fantasia não comporta abertura para aquela montagem, não adianta. Não vai ter tesão, não vai ter libido, não vai ter desejo, nada vai acontecer. Então, eu espero ter dado aí algumas referências, né? De como esse acompanhamento ele é um processo, né? Ele é um processo de descoberta em que, do outro lado, a gente tem que acompanhar os movimentos da criança. Mas aquele que nega, diz, não, a criança é um anjo que não tem sexualidade, e um dia isso vai nascer porque vai vir de fora com o namorado ou a namorada, não vai dar espaço para que essa tematização aconteça. Isso não é bom. Isso é o que a gente pode dizer sobre essa matéria em tempos, olha só, regressivos, gente. Nos anos 70, nos anos 80, muitas pessoas lutaram para que as nossas crianças tivessem uma educação sexual, que a pauta fosse tornada mais pública. Por quê? Porque se acreditava, e a psicanálise acredita nisso também, que isso pode mitigar certo sofrimento e tornar as pessoas mais felizes. Criar sujeitos mais capazes de levar a sério o seu prazer e de cuidar das suas relações de prazer. Não, você não ensina nada sobre cuidar do prazer, daí o sujeito fuma, cheira ou bebe e ele diz, isso aqui é que é legal. E daí se lança numa empreitada que os pais vão dizer assim, ai que perigo, ai que medo das drogas. O que você ensinou sobre lidar com prazer? Nada. Está expondo ele a que chegue um evento para o qual ele está completamente desprevenido, não sabe o que fazer. Então, a gente teve esse momento, né, vamos dizer assim, libertário, esse momento em que gerações foram sonhadas como mais livres do ponto de vista da sexualidade, e hoje a gente vive essa regressão, né, em que as principais questões elas giram em torno de pedofilia, abusos, violência, em vez da gente discutir isto, né, como algo que deve acabar, que não tem mais cabimento de existir, e junto com uma educação sexual libertadora. É isso, gente. Mais liberdades. Entra na canoa com a Queronta Movebo e ela vai te levar lá para o escurinho. Tchau, tchau. Bom, pessoal, essa então é uma visão aí, né, do Christian Dunker, que é psicanalista. Ele traz para a gente aqui algumas formas de compreensão, de pensar a questão da sexualidade em um contexto da criança, da orientação, da educação infantil. Então, na sequência, eu deixarei disponível para vocês, conforme dito anteriormente, os outros 2 links para que a gente consiga trazer mais elementos para essa discussão sobre como trabalhar com questões relacionadas a sexo, sexualidade e gênero dentro da escola. Qual é o papel da escola? Qual é, principalmente, o papel do educador?
qual é o nosso papel enquanto docentes, enquanto equipe pedagógica, enquanto pessoas que atuam na condução de saberes nesse ambiente de educação formal, que são as escolas. Destacando mais uma vez essa questão curricular que ainda fica muito solta se levarmos em consideração as orientações específicas da BNCC, né, que infelizmente retirou do seu texto toda e qualquer orientação a respeito dessa proposta. Bom, encerro aqui então a gravação dessa aula, agradeço a atenção de todos e os comentários e propostas de atividade seguirão pelo Moodle. Até mais, pessoal, bons estudos para todos vocês. Vou parar de compartilhar a tela e encerrar aqui a nossa gravação para que o vídeo fique salvo e eu possa disponibilizá-lo no YouTube.